O TikTok diverte milhões, mas alguns vídeos escondem mistérios perturbadores que desafiam explicações. Entre cenas virais e momentos estranhos, certas gravações fazem você questionar o que realmente está acontecendo agora. Número 1. Documentos de Epstein e aparição misteriosa. Quando o Departamento de Justiça dos Estados Unidos liberou uma nova leva de documentos ligados a Jeffrey Epstein, a reação online foi imediata e extremamente intensa. Redes sociais rapidamente se encheram de debates acalorados, teorias e interpretações divergentes. Em meio a esse cenário, uma imagem começou a circular com força. De acordo com relatos, a fotografia teria sido registrada em Tel Aviv, no dia 30 de janeiro de 2026. O detalhe que mais chamou a atenção foi o homem presente na imagem. Sua aparência lembrava muito Epstein, porém com traços mais envelhecidos, barba mais densa e cabelos mais longos, o que aumentou ainda mais o impacto. Oficialmente, Epstein foi declarado morto em 2019, enquanto estava sob custódia. Ainda assim, essa nova imagem reacendeu dúvidas que nunca haviam desaparecido completamente. Muitos usuários passaram a questionar a versão oficial, levantando diferentes hipóteses. Algumas teorias falavam em clonagem, enquanto outras mencionavam seu interesse por genética e eugenia. Houve também quem sugerisse que o homem que morreu poderia não ser ele. Diante disso, uma pergunta voltou a ganhar força nas discussões. Seria possível que ele ainda estivesse vivo, longe dos olhos do público? Número 2. Encontro inesperado na rua. Outro momento que gerou grande repercussão começou com algo aparentemente comum. Um homem estava caminhando tranquilamente quando notou outro indivíduo andando ao lado de uma mulher. Quase imediatamente, algo chamou sua atenção. A semelhança com Jeffrey Epstein era impressionante. Sem pensar muito, ele decidiu gravar e comentar diretamente com o homem sobre isso. O indivíduo respondeu de forma tranquila, negando qualquer ligação e dizendo apenas que parecia com ele. A interação foi breve e terminou de maneira normal. No entanto, quando o vídeo foi publicado, as reações foram tudo menos normais. Comentários começaram a surgir dizendo que aquele era o próprio Epstein vivendo escondido em público. Alguns afirmaram que ele teria se exposto sem querer. Número 3. Imagens de drone e inconsistência na tatuagem. Pouco tempo depois, novas imagens apareceram, dessa vez capturadas por um drone nos Estados Unidos. As fotos mostravam um homem encostado em um veículo, e mais uma vez a semelhança com Epstein era difícil de ignorar. O detalhe mais curioso é que essas imagens teriam sido registradas mais de uma semana após a notícia oficial de sua morte. Além disso, outro ponto começou a ser discutido com intensidade. Arquivos antigos mostravam que Epstein possuía uma tatuagem tribal no braço esquerdo. Porém, imagens da autópsia não mostravam nenhuma tatuagem visível. Essa diferença virou um dos principais argumentos para quem acreditava que algo não batia. Comunidades online começaram a sugerir que o corpo identificado poderia não ser dele. Com o tempo, teorias ainda mais incomuns começaram a surgir. Algumas pessoas compararam o rosto de Epstein ao de Andrew Jackson na nota de $20, dizendo que a semelhança era estranha. Outras foram ainda mais longe, afirmando que ele poderia ser uma figura imortal, vivendo por décadas ou até séculos. Mesmo sendo ideias extremas, elas ganharam espaço porque, para muitos, os acontecimentos já pareciam estranhos demais para serem ignorados. Número 4. Teoria envolvendo Joe Biden. Com a divulgação dos documentos, a atenção também se voltou para outras figuras públicas. Usuários começaram a alegar que existiam e-mails de 2021, sugerindo que Joe Biden teria sido substituído em 2019 por um clone altamente avançado, que utilizaria uma máscara hiperrealista. Essas ideias se espalharam rapidamente em fóruns e redes sociais. Pessoas começaram a revisar vídeos antigos, analisando cada detalhe quadro a quadro. Em um dos clipes, alguns afirmaram que a orelha dele parecia se mover de forma incomum. Em outro, uma imagem congelada mostrava algo estranho próximo à borda da orelha, como se fosse possível remover uma camada. Para quem acreditava nessas teorias, aquilo era prova de que a verdade sempre esteve visível, apenas ignorada pela maioria. Alguns chegaram a dizer que era possível ver um rosto atrás de outro rosto. Número 5. Momento envolvendo Mitch McConnell. Outro político que entrou nessas discussões foi Mitch McConnell. Em comunidades online, surgiram especulações de que certas figuras públicas poderiam ter sido substituídas por cópias, clones ou até versões controladas por inteligência artificial.
Um vídeo específico de uma coletiva chamou a atenção. Durante sua fala, uma mulher se aproximou e tocou sua mão. Por um breve instante, ele pareceu travar completamente. O momento foi repetido inúmeras vezes na internet. Alguns disseram que ele teria sofrido uma falha, enquanto outros acreditavam que ele estava prestes a dizer algo importante e foi interrompido. Número 6. Cena no Salão Oval. Durante uma coletiva de imprensa com Donald Trump dentro do Salão Oval, o foco principal deveria estar nas declarações feitas naquele momento. No entanto, algo inesperado desviou completamente a atenção de quem assistia. Ao fundo da cena, uma mulher chamou a atenção por seu comportamento incomum. Sua expressão facial parecia permanecer fixa por períodos prolongados, quase sem variação, o que gerou um certo desconforto visual em muitos espectadores. Além disso, em alguns momentos específicos, seus olhos pareciam excessivamente abertos, criando uma aparência considerada estranha por quem analisava o vídeo com mais atenção. Esse detalhe, embora sutil à primeira vista, foi suficiente para dar início a uma série de interpretações e teorias nas redes sociais. Algumas pessoas afirmaram que a mulher parecia artificial, comparando seus movimentos e expressões a algo robótico, como se estivesse apresentando pequenas falhas ou travamentos. Outros foram ainda mais além, sugerindo que sua aparência poderia indicar algo não humano, alimentando teorias já populares na internet. Posteriormente, ela foi identificada como Susan Dell, esposa de Michael Dell. No entanto, em vez de encerrar as especulações, essa identificação acabou intensificando ainda mais as discussões. Para alguns, o fato de alguém ligado a figuras influentes estar envolvido no episódio tornava tudo ainda mais intrigante, ampliando o alcance das teorias e mantendo o assunto em circulação por mais tempo. Número 7. Outro momento com Susan Dell. Pouco tempo depois da primeira aparição que chamou a atenção, um novo vídeo envolvendo Susan Dell começou a circular com rapidez nas redes sociais. Dessa vez, ela aparecia ao lado de Michael Dell, durante o anúncio de um projeto de grande escala. O evento tinha como foco principal um investimento bilionário voltado para o futuro de crianças nos Estados Unidos, algo que normalmente dominaria toda a atenção do público. No entanto, mais uma vez, os olhares acabaram se desviando para o comportamento dela. Durante a gravação, diversos espectadores passaram a observar detalhes específicos em sua postura e expressão. Muitas pessoas comentaram que seus movimentos pareciam excessivamente rígidos, quase como se fossem calculados ou mecânicos. Outros destacaram o fato de ela aparentemente piscar muito pouco, ou quase nunca, ao longo do vídeo. Seus olhos permaneciam abertos de forma constante, o que gerou uma sensação de estranheza para quem assistia com atenção. Rapidamente, teorias começaram a surgir em diferentes plataformas. Algumas pessoas chegaram a comparar sua aparência com descrições populares de figuras reptilianas, alimentando ainda mais discussões já existentes. Mesmo entre aqueles que não acreditam nesse tipo de ideia, houve quem admitisse que o vídeo causava certo desconforto visual. Por outro lado, muitos defenderam explicações mais simples, como nervosismo diante das câmeras, iluminação desfavorável ou até o ângulo da gravação. Ainda assim, independentemente da explicação, o momento serviu para reforçar suspeitas entre aqueles que já acreditavam que certas coisas não são exatamente o que parecem ser. Número 8. Alegações com câmera térmica. Uma mulher afirmou ter registrado algo incomum nas proximidades do Buckingham Palace utilizando uma câmera térmica. De acordo com o relato dela, tudo parecia completamente normal no início da gravação. Ao filmar pessoas do lado de fora, os corpos apresentavam calor visível, aparecendo em tons de laranja e amarelo, exatamente como esperado nesse tipo de equipamento. Até mesmo os guardas posicionados na área externa exibiam assinaturas térmicas claras e consistentes. Nada parecia fora do comum naquele momento. No entanto, a situação mudou quando ela decidiu apontar a câmera em direção à parte interna dos portões do palácio. Foi nesse instante que algo chamou sua atenção de forma imediata. Segundo ela, algumas figuras que estavam dentro da área simplesmente não apresentavam qualquer sinal de calor. Diferente das outras pessoas, essas formas não apareciam com as cores térmicas esperadas, como se não estivessem emitindo temperatura detectável pelo equipamento. Essa diferença foi considerada estranha o suficiente para levantar dúvidas. O vídeo rapidamente começou a circular nas redes sociais, gerando uma onda de reações.
Muitos usuários passaram a associar as imagens a teorias antigas envolvendo seres reptilianos, que, segundo essas crenças, teriam temperaturas corporais diferentes das humanas. Apesar disso, a própria autora do vídeo afirmou que não sabia exatamente o que estava vendo, apenas que aquilo parecia incomum e difícil de explicar com base no que ela conhecia. Número 9. Pedido de desmistificação. Em 2018, Jeffrey Epstein teria enviado um e-mail ao físico teórico Lawrence Krauss, com um pedido que muitos consideraram incomum. No conteúdo da mensagem, ele solicitava a criação de um material que tivesse como objetivo desacreditar relatos sobre experiências fora do corpo, abduções alienígenas e aparições sobrenaturais. A princípio, isso poderia parecer apenas uma iniciativa voltada ao ceticismo científico. No entanto, quando esse detalhe veio a público anos depois, acabou despertando uma curiosidade maior do que o esperado. Quase ao mesmo tempo em que esse e-mail voltou a circular, um vídeo começou a ganhar atenção nas redes. Nele, Epstein aparecia gravando a si mesmo de maneira aparentemente casual. Nos primeiros segundos, nada parecia fora do normal. Porém, usuários mais atentos começaram a analisar o fundo da gravação e apontaram um detalhe específico que chamou a atenção. Na porta atrás dele, uma figura alta, com aparência acinzentada, parecia estar parada de forma completamente imóvel. Alguns afirmaram que o formato lembrava descrições clássicas de extraterrestres conhecidos como Greys, caracterizados por cabeça alongada e postura rígida. O mais intrigante, segundo quem analisou o vídeo, era a ausência de sinais claros de edição ou manipulação. Quando o conteúdo do e-mail foi associado a esse vídeo, novas interpretações começaram a surgir. Para algumas pessoas, o pedido de desmistificação não parecia apenas uma questão científica, mas possivelmente uma tentativa de influenciar a forma como certos temas seriam percebidos pelo público. Número 10. Porta escondida na Casa Branca. Um casal relatou ter vivenciado algo curioso enquanto caminhava nas proximidades da White House. Durante o trajeto, eles disseram ter notado uma abertura discreta em uma das laterais da estrutura. Segundo a descrição, tratava-se de uma entrada parcialmente aberta, muito bem integrada à arquitetura do local, o que a tornava difícil de perceber à primeira vista. De acordo com o relato, eles quase passaram direto sem notar o detalhe. O homem chegou a considerar a possibilidade de se aproximar mais ou até entrar, mas decidiu não arriscar, consciente das possíveis consequências de tentar acessar uma área restrita. Após compartilharem a experiência, a história rapidamente ganhou atenção online. Diversas teorias começaram a surgir em diferentes comunidades. Algumas pessoas sugeriram a existência de túneis secretos conectando prédios governamentais. Outras expandiram ainda mais essa ideia, falando sobre redes subterrâneas extensas sob a cidade de Washington. A possibilidade de passagens ocultas, áreas não documentadas e atividades desconhecidas acabou alimentando ainda mais a curiosidade de quem acompanhava o caso. Número 11. Questionamentos sobre a ilha. Um criador de conteúdo afirmou ter conseguido circular pela ilha associada a Jeffrey Epstein e registrou um momento que rapidamente chamou atenção. Durante a gravação, ele captou uma mulher que parecia observá-lo à distância, enquanto permanecia próxima a pessoas que aparentavam estar fazendo sua segurança. Segundo ele, a aparência dessa mulher lembrava Ghislaine Maxwell, o que intensificou ainda mais o interesse em torno do vídeo. Pouco tempo depois, especificamente no dia 9 de fevereiro de 2026, uma imagem recente de Maxwell na prisão começou a circular nas redes sociais. Usuários passaram a comparar essa foto com registros mais antigos, analisando detalhes como estrutura facial, postura e expressão. Algumas pessoas afirmaram notar diferenças sutis, enquanto outras consideraram as mudanças naturais com o passar do tempo. Outro vídeo também ganhou destaque, mostrando uma mulher caminhando dentro de um pátio, segurando um guarda-chuva acima da cabeça. Esse detalhe gerou questionamentos imediatos. Muitos se perguntaram por que alguém utilizaria um guarda-chuva naquele ambiente específico. Para alguns, aquilo poderia ser apenas algo comum, mas outros sugeriram que poderia ser uma forma intencional de dificultar a visualização do rosto, alimentando ainda mais as teorias em circulação. Número 12. Teoria sobre viagem no tempo. Um trecho específico de um e-mail começou a chamar bastante atenção ao mencionar diretamente as consequências biológicas da viagem no tempo. O que mais intrigou quem leu não foi apenas o tema em si, mas a forma como a ideia foi apresentada. O texto parecia adotar um tom sério, quase científico,
como se estivesse discutindo algo concreto, e não apenas uma hipótese distante ou puramente teórica. Esse detalhe foi suficiente para despertar a curiosidade de muitas pessoas. Rapidamente, começaram a surgir interpretações que iam além de uma simples especulação. Alguns usuários passaram a considerar a possibilidade de que aquele tipo de assunto estivesse sendo tratado de maneira mais prática do que o público imagina. A partir disso, discussões começaram a se expandir, envolvendo conceitos como evolução acelerada, mutações genéticas e até a capacidade de alterar eventos ao longo do tempo. Mesmo sendo apenas um pequeno trecho isolado, o impacto foi significativo. Ele acabou mudando completamente o rumo das conversas online. Antes, o foco estava mais voltado para experimentos incomuns e teorias já conhecidas. Depois disso, a atenção passou a incluir algo ainda mais complexo: a ideia de que o próprio tempo poderia ser manipulado de alguma forma. Essa mudança de perspectiva fez com que o tema ganhasse ainda mais força nas discussões. Número 13. Aviso com tabuleiro Ouija. Uma família decidiu registrar em vídeo uma experiência utilizando um tabuleiro Ouija, tratando tudo inicialmente como uma simples curiosidade. O ambiente parecia calmo, e as perguntas feitas eram básicas, sem qualquer expectativa de algo fora do comum. Por alguns instantes, nada aconteceu, o que reforçou a ideia de que tudo não passaria de uma brincadeira. No entanto, a situação mudou rapidamente após uma pergunta direta. O marcador do tabuleiro começou a se mover sozinho, de forma lenta no início, mas claramente sem controle consciente de quem estava participando. O clima no ambiente mudou quase imediatamente, passando de descontraído para tenso. De repente, o objeto foi arremessado com força para fora do tabuleiro, como se tivesse sido impulsionado por algo invisível. No mesmo instante, as luzes se apagaram, mergulhando o local na escuridão. O susto foi geral, e o pânico tomou conta da família. As vozes ficaram agitadas, e alguém sugeriu encerrar a sessão imediatamente, demonstrando preocupação com o que poderia acontecer em seguida. O vídeo se espalhou rapidamente nas redes sociais, sendo compartilhado por milhares de pessoas. Entre os comentários, uma mensagem se repetia com frequência: existem coisas que talvez não devam ser provocadas. Independentemente da explicação, o episódio deixou uma forte impressão em quem assistiu. Número 14. Falha ao vivo. Durante uma transmissão ao vivo, um repórter chamou atenção por um detalhe incomum que aconteceu em poucos segundos, mas foi suficiente para gerar grande repercussão. Enquanto falava normalmente, seu rosto pareceu se distorcer de maneira estranha, como se estivesse derretendo ou perdendo forma por um instante. O momento foi capturado ao vivo, o que aumentou ainda mais o impacto entre os espectadores. Rapidamente, o trecho começou a circular nas redes sociais, sendo analisado quadro a quadro. Algumas pessoas explicaram o ocorrido como uma falha técnica, possivelmente causada por compressão de vídeo ou instabilidade no sinal. No entanto, outros interpretaram de forma diferente, sugerindo que poderia indicar algo mais incomum acontecendo. Número 15. Casa herdada. Um homem começou a relatar sua experiência após herdar uma casa antiga que pertencia à sua mãe. Antes de falecer, ela deixou um aviso claro: ele deveria vender o imóvel imediatamente, sem hesitar. Mesmo com esse pedido direto, a curiosidade falou mais alto, e ele decidiu permanecer no local para entender melhor o que havia ali. Não demorou muito para que situações estranhas começassem a acontecer. Ele passou a ouvir barulhos incomuns, tanto dentro quanto ao redor da casa, principalmente durante a noite. Em determinado momento, afirmou ter visto uma figura com olhos brilhantes observando-o à distância, o que aumentou ainda mais a sensação de desconforto. Enquanto explorava o imóvel, ele encontrou objetos incomuns, entre eles um boneco de voodoo. Ao investigar a história da casa, descobriu que o ancestral havia trabalhado como médico na África durante os anos 1930 e trouxe consigo itens considerados incomuns. Após essa descoberta, ele afirmou que as atividades estranhas se intensificaram ainda mais. Número 16. Caos na cozinha. O que começou como uma conversa comum entre dois amigos na cozinha, rapidamente se transformou em algo totalmente inesperado. Eles estavam apenas conversando quando, sem qualquer aviso, uma cadeira tombou sozinha no chão. O som foi alto o suficiente para interromper completamente o momento. Antes que eles conseguissem reagir, a cadeira começou a se mover pelo chão, deslizando como se estivesse sendo puxada por algo invisível. Um dos amigos que morava na casa
comentou de forma surpreendentemente calma que aquilo não era a primeira vez que coisas estranhas aconteciam ali. Quase como uma resposta imediata a essa afirmação, um suporte próximo caiu repentinamente. Era como se o ambiente inteiro estivesse reagindo à presença deles. Em seguida, um carrinho apareceu se movendo com força, invadindo o campo de visão de forma brusca. Logo depois, uma bandeja também caiu. A sequência de eventos foi tão rápida que parecia que tudo ao redor estava sendo manipulado ao mesmo tempo. O mais impressionante foi a forma como eles conseguiram manter certa calma diante da situação. Não ficou claro se eles deixaram o local depois, mas o momento foi suficiente para deixar qualquer espectador desconfortável. Número 17. Ilha na Antártida. Após a divulgação dos documentos relacionados a Epstein, algumas discussões online começaram a tomar um rumo diferente. Algumas pessoas passaram a acreditar que a ilha dele poderia ser apenas uma pequena parte de algo muito maior. Durante uma exploração em mapas online, alguém encontrou um local chamado Rothschild Island. O nome por si só já chamou atenção, mas o que realmente surpreendeu foi o fato de existirem avaliações públicas associadas ao local. A Antártida é conhecida por ser extremamente isolada, com acesso restrito e pouca documentação disponível ao público geral. Mesmo assim, aquele ponto específico parecia ter comentários como se fosse um lugar visitável. Algumas dessas avaliações mencionavam atividades estranhas. Outras faziam referência direta a teorias envolvendo seres reptilianos. O nome Rothschild já é frequentemente citado em teorias da conspiração, então a ligação com um local remoto como esse só aumentou o interesse. Muitas pessoas começaram a questionar por que alguém teria posse de uma área tão isolada e difícil de acessar. A ideia de algo escondido sob o gelo começou a ganhar força entre certos grupos. Número 18. Simbolismo em show. Durante um show da Madonna, uma performance específica chamou a atenção de comunidades online. No palco, ela apareceu vestindo um manto vermelho enquanto chamas faziam parte do cenário ao seu redor. A apresentação era claramente teatral e visualmente impactante. No entanto, algumas pessoas começaram a interpretar aquilo de outra forma. Comentários surgiram dizendo que parecia mais um ritual do que um show musical. Alguns descreveram a cena como se ela estivesse representando uma figura de sacerdotisa. Elementos como o fogo, o figurino e a coreografia foram apontados como possíveis símbolos ocultos. Outros, no entanto, argumentaram que aquilo era apenas parte de uma produção artística elaborada, algo comum em apresentações desse tipo. Mesmo assim, para quem já desconfiava da indústria do entretenimento, a performance reforçou crenças já existentes. Número 19. Jogo do copo. Existe uma frase que circula bastante na internet. Brincadeiras perigosas têm consequências. Um vídeo de 2017 costuma ser associado a isso. 3 amigos decidiram testar um jogo usando um copo invertido sobre um papel, tentando se comunicar com algo desconhecido. No início, eles encararam tudo de forma leve, como uma brincadeira. Em certo momento, eles chegaram a se afastar, mas a câmera continuou gravando. Foi então que o copo começou a se mover sozinho. Quando perceberam, o clima mudou completamente. Logo depois, as cortinas começaram a se mexer sem explicação. Em seguida, as luzes se apagaram. O vídeo ficou caótico, com gritos e movimentos bruscos. Até hoje, não houve atualizações sobre o que aconteceu depois. Isso só aumentou o mistério em torno do caso. Número 20. Duplo de LeBron. Durante o jogo envolvendo LeBron James, um detalhe curioso chamou a atenção de um espectador. Ao pausar o vídeo, ele percebeu que havia um homem sentado atrás dele que era extremamente parecido com o jogador. A semelhança era tão grande que rapidamente gerou comentários. Alguns disseram que era apenas coincidência. Outros começaram a brincar com a ideia de clonagem. Depois disso, um vídeo antigo voltou a circular. Nele, durante uma entrevista ao vivo, algumas pessoas afirmaram que os olhos de LeBron pareceram mudar de cor por um breve instante. O momento foi rápido, mas suficiente para gerar discussões. Enquanto alguns apontaram falhas de iluminação ou câmera, outros acreditaram que poderia ser algo mais estranho. Número 21. Câmera de segurança. Um usuário chamado Troy Lugo chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar imagens captadas por sua câmera de segurança doméstica. Segundo ele, tudo aconteceu enquanto estava fora de casa, o que tornou a situação ainda mais intrigante. A gravação começou com sons estranhos vindos do interior do imóvel, como se algo estivesse se movendo sem explicação. Pouco depois, as luzes começaram a piscar de maneira irregular, criando um clima ainda mais tenso. Em seguida, um dos armários da cozinha se abriu lentamente,
sem que ninguém estivesse presente. O movimento parecia controlado, quase deliberado. Segundos depois, a porta se fechou com força, produzindo um som grave e distorcido que ecoou pelo ambiente. Troy já havia mencionado anteriormente que sentia que havia algo incomum na casa. No entanto, após registrar esse episódio em vídeo, ele afirmou que suas suspeitas se intensificaram. Para ele, aquilo parecia ser mais do que uma simples coincidência ou falha técnica, reforçando a ideia de que algo inexplicável poderia estar acontecendo dentro de sua própria casa. Número 22. Alegações sobre Kamala Harris. Uma teoria curiosa começou a circular envolvendo Kamala Harris, gerando debates intensos em diferentes plataformas online. Algumas pessoas passaram a questionar se ela poderia ser algum tipo de figura programada, levantando hipóteses incomuns sobre sua forma de se expressar em público. Essas ideias ganharam força após comparações entre discursos realizados em estados diferentes dos Estados Unidos. Ao analisar os vídeos, usuários notaram que certas partes dos discursos eram muito semelhantes, incluindo a repetição da frase "Quando lutamos, vencemos". Para alguns, isso indicava apenas consistência na mensagem. No entanto, outros interpretaram como algo mecânico, como se estivesse sendo reproduzido de maneira padronizada. Além disso, um momento específico durante uma entrevista chamou ainda mais atenção. Ao responder uma pergunta simples, ela repetiu a palavra debate várias vezes em sequência, o que gerou estranhamento. Enquanto alguns atribuíram isso ao nervosismo ou pressão do momento, outros consideraram a possibilidade de uma falha, como se algo tivesse travado temporariamente. Número 23. Figura na porta. Um casal estava gravando um vídeo descontraído dentro do quarto, sem qualquer expectativa de algo fora do comum. A gravação seguia normalmente, com um clima leve e natural, até que algo inesperado aconteceu ao fundo da cena. A porta do quarto, que estava fechada, começou a se abrir lentamente, quase sem fazer barulho, chamando a atenção de quem assistia. Por um breve instante, uma figura escura apareceu no vão da porta. Não era possível distinguir detalhes com clareza, mas a presença foi suficiente para provocar uma reação imediata. Assim que perceberam o que estava acontecendo, o casal entrou em pânico e saiu correndo do quarto, deixando o celular para trás, ainda gravando tudo. A câmera continuou registrando o ambiente após a fuga, o que tornou o vídeo ainda mais intrigante. Mais tarde, ao revisarem as imagens, algumas pessoas disseram ter notado outro detalhe estranho. Um pedaço de papel que estava sobre uma mesa parecia se mover sozinho, sem qualquer contato visível. Segundo o relato do casal, eles demoraram quase 1 hora para reunir coragem e voltar ao quarto para recuperar o celular. A experiência deixou ambos profundamente assustados, e o vídeo rapidamente se espalhou, gerando diferentes interpretações entre quem assistiu. Número 24. Substituição de Usher. Teorias envolvendo clonagem de celebridades não são novidade na internet, mas uma envolvendo Usher ganhou uma atenção incomum. Tudo começou quando surgiram notícias de que ele havia sofrido uma lesão no pescoço, o que levou ao cancelamento de algumas apresentações. Quando ele retornou aos palcos, alguns fãs começaram a comentar que algo parecia diferente. Pequenos detalhes, como expressões faciais, postura e até o tom de voz, foram apontados como fora do padrão habitual. Para muitos, essas mudanças poderiam ser explicadas pela recuperação física. No entanto, outros foram além. Surgiram comentários sugerindo que aquele não era o verdadeiro artista, mas sim alguém o imitando. Teorias mais extremas começaram a aparecer, incluindo a ideia de que ele teria sido substituído por um clone criado em laboratório. Embora muitos tenham descartado essas alegações, o vídeo continuou sendo analisado repetidamente. Número 25. Dispositivos sincronizados. Dentro de uma loja conhecida como Palácio de Ferro, no centro histórico da Cidade do México, um segurança registrou algo difícil de explicar. O estabelecimento estava fechado, sem clientes ou funcionários no local. De forma inesperada, vários dispositivos Alexa começaram a ativar sozinhos. Sem que ninguém tivesse dado qualquer comando, eles passaram a recitar uma oração conhecida como o Terço da Divina Misericórdia. Segundo o relato, todas as vozes estavam perfeitamente sincronizadas, criando um efeito ainda mais estranho. A gravação teria durado quase 1 hora. Quando o vídeo foi publicado, rapidamente alcançou milhões de visualizações. Algumas pessoas acreditaram que aquilo tinha origem sobrenatural. Outras sugeriram falhas técnicas ou algum tipo de ativação remota. Mesmo assim, o mistério permaneceu,
já que não houve uma explicação definitiva. Número 26. Filmagens em templo. Relatos que remontam ao ano de 1977 afirmam que câmeras ocultas teriam registrado rituais dentro de templos maçônicos na Turquia. Segundo essas histórias, as imagens teriam sido exibidas acidentalmente na televisão local. O público teria ficado chocado ao ver pessoas vendadas participando de cerimônias que pareciam intensas e incomuns. Algumas descrições apontavam para práticas que muitos consideraram perturbadoras. A maçonaria sempre esteve envolta em mistério, o que contribuiu para o impacto dessas alegações. Décadas depois, com novas teorias surgindo na internet, essas histórias antigas voltaram a ser discutidas. Número 27. Aparição em parque. Enquanto caminhava por um parque, uma mulher disse ter sentido que estava sendo observada. Seguindo seu instinto, ela começou a gravar o ambiente ao redor. A qualidade do vídeo não era das melhores, mas ao analisar o fundo da gravação, algumas pessoas disseram ter visto algo incomum. Uma figura que parecia bípede, com características semelhantes a um réptil, teria aparecido à distância. Alguns compararam a forma com estátuas antigas encontradas em templos asiáticos, apontando semelhanças no formato da cabeça e postura. Outros acreditaram que poderia ser apenas uma pessoa, uma escultura, ou até um efeito causado pela baixa qualidade da imagem. Número 28. Cena no Congresso. Um momento envolvendo Donald Trump durante um discurso ao Congresso em 2017 voltou a ganhar destaque nas redes sociais, mas por um motivo completamente diferente do esperado. Desta vez, a atenção do público não estava voltada para o conteúdo do discurso, e sim para algo que aparecia ao fundo da cena. Usuários começaram a analisar o vídeo com mais cuidado, pausando e ampliando trechos específicos da plateia. Foi então que uma pessoa em particular chamou atenção. Comparada às demais ao redor, sua aparência parecia incomum para alguns observadores. Em versões desaceleradas do vídeo, certas pessoas afirmaram que o rosto dessa figura apresentava características estranhas, incluindo um tom levemente esverdeado e uma expressão considerada fora do padrão. Esse detalhe, embora sutil, foi suficiente para gerar uma onda de comentários e interpretações. Rapidamente, o momento começou a circular em diferentes plataformas, reacendendo teorias já conhecidas na internet. Algumas delas sugeriam a presença de figuras públicas disfarçadas, enquanto outras apontavam possíveis distorções causadas por iluminação ou qualidade de imagem. Ainda assim, o debate continuou, com opiniões divididas entre explicações técnicas e interpretações mais incomuns. Número 29. Cortinas misteriosas. Um homem começou a suspeitar que algo incomum estava acontecendo dentro de sua casa, após perceber pequenos detalhes fora do normal no dia a dia. Movido por essa sensação constante de estranheza, ele decidiu instalar uma câmera de segurança em um dos cômodos, para monitorar o ambiente quando não estivesse presente. Em uma das gravações, ele aparece fechando cuidadosamente as cortinas antes de sair do quarto, garantindo que tudo estava em ordem. No entanto, poucos instantes depois, a câmera registrou algo inesperado. As cortinas começaram a se mover sozinhas, abrindo-se de forma lenta e perfeitamente simétrica, como se estivessem sendo puxadas por alguém invisível. Ao perceber o ocorrido mais tarde, ele voltou ao local e repetiu o processo, fechando novamente as cortinas. Dessa vez, permaneceu atento. Em poucos segundos, o fenômeno se repetiu diante de seus próprios olhos, sem qualquer interferência aparente. Para ele, essa experiência foi suficiente para confirmar que havia algo estranho acontecendo dentro da casa. Já outras pessoas que assistiram ao vídeo sugeriram explicações mais simples, como correntes de ar, falhas na instalação ou até tensão acumulada no tecido, mantendo o mistério em aberto. Número 30. Alegação de identidade. Durante uma entrevista, o rapper Trippie Redd fez uma declaração que rapidamente chamou atenção e deixou muitos espectadores confusos. Em meio à conversa, ele afirmou de forma direta que era literalmente Orlando Brown. A fala foi inesperada e gerou reações imediatas tanto de quem assistia quanto de quem posteriormente viu o trecho circulando nas redes. A declaração passou a ser interpretada de diferentes maneiras. Algumas pessoas acreditaram que tudo não passava de uma brincadeira, ironia ou até uma forma de expressão artística. Para esse grupo, a fala não deveria ser levada ao pé da letra. Por outro lado, houve quem considerasse a afirmação mais seriamente, levantando teorias sobre possíveis trocas de identidade,
substituições ou até clonagem, temas que já circulam com frequência em discussões online. Sem qualquer esclarecimento posterior ou explicação mais detalhada por parte do artista, o comentário continuou gerando debates. O assunto se espalhou rapidamente e permaneceu ativo em diferentes plataformas, com pessoas tentando interpretar o verdadeiro significado por trás da afirmação. Número 31. Controle oculto. Após o aumento das discussões sobre os documentos de Epstein, uma entrevista antiga com o pesquisador de OVNIs Len Kasten voltou a circular. Nela, ele afirmava que seres reptilianos já teriam assumido o controle da Terra de forma silenciosa. Segundo ele, isso não aconteceria por meio de guerras visíveis, mas através de influência em áreas como mídia, educação e instituições. A ideia de controle indireto chamou atenção. Para alguns, fazia sentido dentro de outras teorias já existentes. Para outros, era apenas especulação. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Continue por aqui. Cuidem-se, amigos!